depois de trabalhar um pouquinho com vendas, né, com marketing e ter sido cliente antes, o principal motivador é você querer resolver os seus problemas. E a gente vive num mundo que tem tanto acesso à informação, mas também a gente vive num mundo em que é muito importante. Quantas vezes eu já não fui em um monte de empresas perfeitas aí visitar, né? Ou trabalhei em empresas perfeitas que você, né, quer propor um projeto, propor algo diferente. Ah, não, mas não temos, né, nenhum problema para ser resolvido. E não, acho que a gente tem que trabalhar com humildade que todos nós temos problemas. Fala aí, arquiteto Júlio na área! E começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu estou aqui com uma visita, foi difícil marcar com ela, tá? Mas eu consegui. Oi, deu certo no fim, Júlio. E eu tô aqui com a Ana. E a Ana vai falar bastante aqui sobre a parte de tecnologia, informação, importância de dados para o mundo do AEC. Ana, a bola tá contigo agora. Opa, tudo bem, gente? Eu sou Ana Carolina Caires, né? Vou contar um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu sou engenheira civil de formação. Trabalhei aí quase 10 anos no ramo da construção, né? Trabalhei muito com planejamento de obra, com elaboração de orçamento e proposta técnica. Depois migrei para trabalhar com implantação de BIM em empresas construtoras. E a partir daí eu fiz uma transição para trabalhar com empresas de tecnologia, né? Então fui líder de consultoria, trabalhei bastante com implantação de softwares nas empresas de arquitetura, engenharia, né, e construção. E atualmente eu estou trabalhando com gestão de canais na Microsoft. Muito bom, Ana. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, pessoal, assim, Ana, você fez engenharia, né? Se me corrija se estiver enganado. E falar um pouquinho assim, como que você foi cair na engenharia? Acho que eu tenho essa curiosidade primeiro. Por que você escolheu engenharia? Olha, é uma pergunta que eu me faço também, viu, Júlio? Porque na minha casa ninguém é engenheiro, todo mundo é de humanas. Mas acho que durante a escola, quem gosta muito de exatas, eu gostava muito de desenho geométrico, né? Então eu sempre fui caminhando mais para essa linha de ou eu vou fazer arquitetura, né? Ou eu vou fazer engenharia. Antes da escolha, eu participei de muitas feiras de carreira também para tentar entender um pouquinho mais, já que eu não tinha esse conhecimento de dentro de casa, né? De como é o dia a dia, de como era a atuação. E acabei optando por engenharia civil dentro da faculdade. Eu fiz escola politécnica da USP, então tem ali um período que todo mundo estuda junto, né? Mas na hora de optar, na minha época a gente ainda optava depois do vestibular, optei por ir em engenharia civil. E aí os meus estágios eu também fui buscando trabalhar. Comecei trabalhando com projeto de estruturas lá no início, mas logo depois eu senti vontade de migrar para uma construtora e ter experiência, né, em obra mesmo. Quando eu entrei, eu pedi para trabalhar em uma das obras. Depois que eu vim para a parte de planejamento e de orçamento no escritório. Então, sempre tive essa vontade. Hoje, olhando para trás, né, eu percebo que eu sempre gostei muito de olhar para os processos, né? Então, como que a gente faz uma determinada atividade, como que a gente pode exercer aquela atividade de uma forma melhor, né? O que a gente consegue fazer de diferente para aumentar a qualidade, deixar nosso trabalho mais fácil também. Legal. Né? E também acho que tem muito essa questão da jornada, né? Porque, assim, por exemplo, pelo que você está me contando, você trabalhou ali na parte de projetos um tempo, acho que é tudo a experimentação, né? Até você entender também o que você faz melhor, você se tornar um especialista. E aí acho que você foi nessa fase de teste, aí você, quero agora ir para uma construtora, entender agora como as coisas são realizadas. Acho que deve ter sido esse, talvez, o pensamento, olhando ali o que você está me contando. E aí você falou, caramba, legal, entendi aqui o projeto, como tá virando construção. Claro que isso não se resume, gente, a 3 meses de trabalho, né? Não. Acho que é importante. Foi uma década Foi aí. uma década, que eu acho que é importante isso ficar claro, né? E aí depois, quando você foi para construtora, acho que essa parte é bem legal, contar da jornada. E aí você vai para planejamento e orçamento. Você também foi vendo o que tinha de novidade, oportunidade. Pô, isso aqui eu já aprendi. Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal e falei assim, gente, você sabe o que vocês precisam ter para ser especialista? Se for tecnicamente, pegar o PMI, pegar assim uma coisa, sabe? Vamos pegar uma metodologia. Cara, pelo menos ali 10 mil horas. 10 mil horas. Quer dizer que você se formou há 10 anos atrás, ficou sem exercer. Eu sou pleno, então. Sou sênior. Nunca fez projeto
e virou assim. Não, eu falo, é a experiência comprovada. Os americanos têm muito disso, né? Você tem que comprovar quantas Uhum. horas de experiência você tem, e ainda tem que ter referências e mostrar resultados, né? Então, isso eu achei legal, porque você saiu ali do projeto, aí você foi para construtor, planejamento e orçamento, você foi vendo as oportunidades ali e preenchendo as suas skills, provavelmente. Eu acredito que foi esse caminho que você deve ter tomado, né? Isso, igual você falou, Júlio, eu também concordo que tudo é repertório, né, na nossa vida. Engenharia, no fim das contas, é a gente solucionar problemas, né? Acho que todo mundo aprende isso no dia 1, lá na faculdade. Quanto mais repertório você tem, inclusive de outras áreas, né, aí você consegue ter a capacidade analítica de como que eu resolvo esse problema, tem outra forma de resolver. E foi isso que você falou. Eu tentei ter conhecimento de muitas áreas diferentes para poder desenvolver melhor o meu trabalho naquele momento, né? E foi por causa disso que eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe de BIM dentro da construtora, levando os inputs de planejamento e orçamento para a gente fazer a implantação de BIM 4 e 5D Muito bom. na época. Muito bom. E assim, também olhando a sua jornada até agora, que depois você vai para uma empresa de software ou trabalhar com soluções tecnológicas, por isso que eu falo, também é muito sábio o que essas empresas estão fazendo também. Por quê? Cara, eu vou pegar alguém de mercado, eu vou pegar um cara de TI, que às vezes está numa outra área, né? E aí, putz, e aí o cara não tem background, não consegue trazer essa experiência para o dia a dia. Eu acho que é uma mescla, né, de tudo isso, né? Você tem que ter as pessoas, sim, capacidades ali técnicas para resolver os problemas. Se ela está no nível, você tem que entender se ela é tático, operacional ou estratégico. Você tem que entender que quadrante você preenche dentro de uma empresa. E aí, quando a empresa de tecnologia ela te chama, ó, Ana, preciso de você aqui. Por quê? Você tem todo esse background. Pô, preciso pegar toda essa sua experiência e preciso agora trazer isso aqui para o mundo aqui da tecnologia, porque eles trazem as soluções para as construtoras, para os escritórios de projetos, mas ter empatia por todo esse processo ele é muito importante, porque você passou de uma construtora. Aí você vai e implanta BIM 4D, 5D, vê as diferenças e, eu diria, desafios, problemas, oportunidades. Você fala, cara, a empresa de software, claro que ela quer beber dessa fonte, né? Ela quer ganhar esse tempo que Sim. ela teria que ficar fazendo benchmark, perguntando pro cliente, né? E vai e volta. Como que foi a sua experiência quando você começa a ir para uma empresa de tecnologia, por exemplo? Antes de chegar até a Microsoft, por exemplo. Júlio, acho que sair da zona de conforto nunca é fácil. Mas, até falando de oportunidade de carreira, né, para o pessoal que está ouvindo, quem está em campo tem esse conhecimento que você falou que ele tem muito valor, que é saber qual é a dor, né? E como que eu resolvo essa dor. Quem está desenvolvendo software lá atrás dificilmente tem essa percepção, né? Ele vai ter uma ideia do que ele quer com aquela solução tecnológica, o que ela vai fazer, mas tem inputs que só quem é usuário vai, ou só quem foi usuário um dia vai conseguir dar. Então, é um insight que as empresas estão tendo sim, né, de chamar pessoas com esse background mais técnico para fazer parte das equipes e poder beber dessa fonte que é falar a mesma língua que o cliente, né, ter como que eu tenho mais sucesso nas implantações, como que eu faço essa gestão da mudança dentro das empresas, né, porque hoje a gente fala muito de inovação, né, de novas tecnologias, mas no fim das contas a gente sabe que na prática não é tão fácil assim Não é a gente Eu falo assim, implantar não é essas. gostosinho, não é Não. bonitinho, né? Não é by the book ali, né? Que você pega e, ó, vamos seguir isso e funciona. Eu tava falando isso hoje com uma empresa, sabia? De manhã a gente tava conversando. Falei assim, cara, não adianta nada a gente pegar os pilares lá do BIM, pessoas, tecnologia, processo e políticas. O cara fala, pô, legal, o BIM é legal, tal, mas eu não consigo implantar. Eu perguntei, por que você não consegue implantar? Fui tentar entender qual pilar ele tava com problema, porque tem coisas que você não vai conseguir, às vezes, atravessar, né? Aí eu acho que foi quando eu falei, cara, eu não sou só empresário, entende? Eu sou um empresário arquiteto. Isso faz diferença, entende? Porque quando eu tô conversando com alguém, eu tô trazendo pro cara, eu sei as dores do cara. Quais são as dores do cara? Pô, o cara entrega atrasado, vira à noite, Quer tirar férias, não quer consegue, tirar férias, não consegue. Cara, perde os dados. você vê o caos do cara ali no escritório, que é assim, onde tá a informação? Pera aí, sabe? Então, Uhum. assim, eu falo, cara, eu sei, eu já passei por tudo isso. Só que eu passei em 2012 por tudo isso. E aí eu falo pro cara, sua vida pode ser melhor. E eu falo outra palavra pro cara também. Eu falo, Ana, você tá deixando dinheiro na mesa. Se você não quer, eu quero esse dinheiro. Então, assim, e aí eu vou explicando pra pessoa. Eu vou falando da dor. Eu vou explicando a ele. E aí o cara fica assim, ó, tá, cara, você sabe tudo que eu tô passando. Aí daqui a pouco eu falo, mas calma, tem uma solução pra tudo isso. Tem soluções, não uma, né? Tem soluções pra tudo isso.
E aí o papel de consultor é conscientizar, é catequizar, né? A gente tem o eterno papel de catequizar. Aí eu expliquei para ele, ó, a solução A, B, C. Só que é o seguinte, para isso tudo funcionar, aí eu comecei a fazer uma investigação da empresa. Ver se ele tem Isso os mesmo. requisitos, né? Tá, você tem turnover na empresa? Você troca muito funcionário? Como tá o nível de engajamento? Eu comecei a fazer perguntas só de pessoas. Não perguntei de tecnologia. Sabe por que eu não perguntei? Eu andando no escritório eu vi que ele tinha tecnologia. Computador de última geração, 2 monitores, tá, sei lá, tela de touch, sabe? Não, o problema pra mim não era a tecnologia. A tecnologia era mais fácil ali. Eu vi que ele não tinha problema de processo, porque ele tinha toda a metodologia. E, cara, se esse cara fala pra mim que tá tentando BIM e não tá conseguindo, e ele tem processo, e ele tem tecnologia, deixa eu perguntar pra ele como é que tá o pilar das pessoas. Deixa eu ver como é que tá a empresa dele no Glassdoor. Deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Pra eu entender o que tá acontecendo. E aí, dito e feito, descobri todos os problemas que ele tinha com relação às pessoas. Eu falei, cara, então o primeiro passo que você tem que fazer não é eu que vou resolver seu problema aqui. Que é um coach empresarial, aqui é um gestor, é isso. Tá faltando um CEO, tá faltando isso na sua empresa. Desculpa, não é. O BIM vai resolver seu problema de produção. Vai resolver seu problema de processo. Mas ele não vai resolver seu problema ali de pessoas. Seu engajamento, sua troca. Você vai toda hora ter esse problema. Caramba, cara, você é o primeiro cara que me fala isso. Aí eu falo assim, Ana, tá, agora que você sabe, o que você vai fazer com essa informação? Júlia, vou dizer que a gente da construção, normalmente a gente é muito ruim de pensar, né, a nossa empresa, os nossos problemas de maneira sistêmica, né? Então, acho que você deve passar por isso também, até empresas que querem contratar o seu serviço. Várias delas não sabem explicar o que elas querem, de fato, né, para você poder montar o teu escopo e fazer, né, uma oferta e poder ajudá-las de fato. E acho que no momento que a gente está vivendo, né, que as empresas precisam ser ágeis, né, as condições estão mudando o tempo todo. A concorrência está aumentando muito. Se a gente não presta atenção, né, nisso que você falou, como que está o meu time, como que estão os meus processos, tecnologia é só a ponta, né? A gente vai acabar ficando para trás. E muito legal esse ponto que você falou, né? Porque às vezes a gente quer usar o BIM como uma bandeira que vai resolver todos os problemas. Não, o BIM vai te ajudar a aumentar a tua produtividade, vai te ajudar a aumentar a assertividade dos teus processos, vai te ajudar com o fator humano também, né? Porque depois que você está capacitado, você tem ali o ganho de a segurança de saber onde a informação está, que aquela informação está correta, que alguém verificou, né? Que está compatibilizado o seu projeto, que a quantidade tá certinha. Chegar no final do dia e poder ir para casa, poder marcar um compromisso e chegar na hora, tem muito valor, assim, né? Não é mensurável, mas contribui muito na retenção de você conseguir manter, né, os melhores talentos na tua empresa, na tua equipe, para obter os melhores resultados, né? Basicamente você tem que entender assim, que problema você quer resolver, né? Porque assim, Sim. ou o que você quer, né? Porque assim, muitas vezes eu vou perguntar, né, Ana, pô, você vai trabalhar com inovação, com tecnologia. Eu falo, o grande erro das empresas é eles ficarem vendendo produto, não escutar o cliente. Ele não entender a dor do cliente, ele não entender os benefícios que o produto dele vai entregar pro cliente. Então aí o cara fica focado muito o quê? Olha, eu vou te vender e você precisa disso. E aí o cara quer criar um problema para aquela solução dele, não é isso? Uhum. E muitas vezes não, muitas vezes eu acho que é o fato só de ouvir, entendeu? Eu conversando com esse cliente aí foi muito legal, porque no final ele me deu alguns insights de coisas que até a gente às vezes não lembra, né? De, por exemplo, assim, ele falou, pô, Júlio, cara, você saiu daqui, você me deu um problema, né? Você me deu um problema. Eu falei, cara, meu problema às vezes é te trazer um problema, mas no sentido, não os problemas que você tem. Esses problemas a gente vai resolver. Mas novos problemas que vão te levar para outro nível, né? Para o seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da sua empresa. É isso que até me motiva. E ter Né? consciência dos problemas é o primeiro E ter passo. a consciência dos problemas. E aí muitas vezes eu cheguei. Aí ele falou assim, cara, obrigado pela essa injeção de ânimo. Puta, aquilo ali foi para mim, foi o fechamento ali, sabe? Porque muitas vezes você tá falando com as pessoas. E aí você tem que entender muito o propósito do que você está fazendo, né? O que te motiva e tudo mais, né? O caminho que você quer jornar até ali. Então, quando você fala, pô, se eu converso com você, eu fico aqui 10 horas conversando com você sobre 4D, 5D, sua experiência de vida e tudo mais. E você sabe, a gente sabe os problemas e a dor do mercado, né? Quando a gente fala assim, poxa, agora eu tô nessa posição e eu tenho que resolver esses problemas, você pode até vir com aquele pacote pronto para resolver o problema, né? Aquele pacote de soluções que você já sabe que chegando ali você vai resolver o problema do seu cliente. A questão é quando você não sabia que ele tinha aquele outro problema. E você, às vezes, não tem nem a solução para aquele outro problema. Foi o que eu falei. O cara tinha problema de pessoas lá. Quando eu falei para ele, cara, você tem que procurar um mentor, você tem que procurar um coach, você tem que procurar ajuda, você tem que pedir ajuda nesse sentido aqui. Você está precisando de um gestor e tal. Então, quando você procurar isso, talvez eu volte aqui para a gente voltar a fazer negócio. Porque
se eu colocar, seu negócio não vai ser resolvido ainda, entende? Então, assim, eu acho que é o que eu falo pro pessoal, às vezes você focar, sair um pouquinho também da arquitetura e engenharia, né? Sair um pouquinho da construção. Quando você vai para um outro ramo, eu acho que você pode compartilhar um pouco sua experiência nisso. Quando você vai para uma empresa de tecnologia, você tem que fazer outras perguntas, né? Que você não fazia dentro da construtora. Porque você está do outro lado agora, né? Como foi sua experiência, então? Quando você vai para uma empresa de tecnologia, dado o background que você tinha, às vezes você vem com aquelas soluções que já quer resolver alguns problemas, mas aí você se depara em coisas que do outro lado você não via. Entende o que eu tô Sim. perguntando? Primeiro que eu também tive que aprender muito, né, A ao mudar, reaprender, né? ao mudar de área. Justamente quando você para de vender um produto e você passa a vender um projeto, uma solução, você precisa entender o que eu quero resolver, né? Quais são os requisitos para que isso seja resolvido. E acho que a maior percepção que eu tive é como as pessoas têm dificuldade de manifestar isso, né? Então, para alguns tópicos, eu falava o que é importante para você, né, nessa ação. Me lista aí, né, o que precisa acontecer. Às vezes as pessoas não sabiam descrever, embora fossem pessoas muito sênior na atividade que elas faziam, mas o que era importante para aquela atividade ser automatizada, por exemplo, e ela poder ganhar tempo, ou qual era o output que ela ia precisar daquele processo. As pessoas tinham muita dificuldade de descrever. E até elas confundiam um pouco, e acho que isso é inerente do ser humano, algumas coisas que não eram requisitos de fato. Eram só coisas que estavam ligadas à zona de conforto delas. Então eu sempre trabalhei assim. Vou dar um exemplo. O Excel me dá o dado organizado de uma determinada forma, né? Eu preciso que o dado esteja assim. Não, mas você precisa hoje, a única possibilidade que você tem é receber ele assim, mas você gostaria que fosse de outra forma, né? Então, arrancar essas pessoas do eu sempre fiz desse jeito. Eu gosto muito de citar a arte do possível, que é o seguinte, além do benchmarking, né, de eu olhar para o lado e ver o que os outros estão fazendo, tentar fazer também, é ter a ideia do que o que eu gostaria de obter, o que eu faço para chegar lá, né? Já tem metodologias, eu preciso pedir uma ajuda de fora, tem soluções tecnológicas prontas que me ajudam para isso, eu vou precisar desenvolver uma nova. E às vezes eu acho que falta, no nosso setor falta isso um pouco. A gente fica muito preocupado em fazer as coisas da mesma forma que a gente tem feito, ou olha para o lado, eu vou copiar o que o outro está fazendo, sem entender direito se é aplicável para a realidade da minha empresa, para a cultura, para as pessoas que hoje trabalham ali. Mas, tá dando certo. Ali eu quero aplicar aqui também igualzinho, receita de bolo. E não é assim, né, que funciona. Acho que você deve ter passado por isso também, né, que você comentou. O BIM com uma bala de prata e aí chega no final, né, não obtém os resultados que quer. Ai, não, é o BIM que não funciona. Não, né, tem muitas outras coisas em volta. Para nós, engenheiros, arquitetos, né, os profissionais da construção, falta um pouco dessa, até mesmo dessa educação, né, de olhar para os dados, o que eu quero que eles me tragam? Como eu preciso capturar esses dados? Como eu preciso tratar esses dados para eu começar a ter insights do que eles querem me dizer. Então, acho que colocar o pezinho no mundo da tecnologia me ajudou muito a ter esse outro olhar. Um olhar também mais analítico, né? Porque, assim, Sim. muitas vezes a gente tá... a pessoa que está num determinado cargo ali na construtora, eu sou o planejador. O negócio do cara é fazer o quê? Acompanhamento da obra. Eu tô resumindo assim, claro que tem outras atividades, né? Do orçamentista, fechar o preço da obra. Não deixar estourar, saber que tá ali, né? E monitorar, né? E do projetista, cara, ele tem que fazer um projeto que caiba naquele tempo e naquele custo. Então, tô dando um exemplo, né? Então, quando a gente olha tudo isso, fala, tá bom, e agora? E no papel da tecnologia, tudo isso? Porque quando a gente fala de herança de informação, TI, quando a gente fala de tudo isso daí junto, às vezes o pessoal tá muito acostumado a resolver só o problema deles e esquece que o problema é nosso, né? Então, assim, esquece que o prédio é uma coisa só. Ele não é só arquitetura, ele não é só engenharia, ele não é só hidráulica, ele não é só elétrica, ele não é só planejamento, ele não é só orçamento, ele não é só construção, ele não é só facilities, ele não é só suprimento. Né? Então, quando a gente olha o todo, e aí você fala dos dados, é porque a gente não se questionava, né? Então, antigamente chegava num ponto, você tinha que resolver o seu problema, você entregava um desenho, entregava um pedaço de informação, uma foto da informação. Ana, tá aqui, ó. Te vira aí com essa informação e desenvolve o projeto e é isso. Era aquele batata quente, lembra? É. Toma aqui, o problema é seu.
Quando a gente vai para o BIM, quando a gente vai para tecnologias de soluções integradas, Não tem opção de não colaborar. não tem como. E eu vou te falar, isso aí torna um ambiente. Vou te falar, ambiente comum de dados. Cara, estamos colocando todo mundo junto no mesmo lugar. Você começa a entender quem gera informação, quem não gera informação. Você começa a entender quem gera valor, no sentido da informação, e quem não gera. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei assim, caramba, cara, a gente tem um problema de processo muito grande. Porque as pessoas não sabem se comunicar. As pessoas, eu falei hoje também com outro colaborador, eu falei assim, cara, impressionante como dá para ganhar dinheiro com comunicação. Sim. Impressionante. Por quê? A falha tá ali. Quem resolve esse problema da comunicação? Porque, vamos parar para pensar. Desde o surgimento da pandemia, o Zoom, as ferramentas digitais que foram resolvendo soluções e comunicação, pode ver que são uma das mais rentáveis. O WhatsApp. Então, você pegar assim, as ferramentas que facilitam a comunicação são as ferramentas que têm hoje um grande poder sobre os dados. Quando a gente vai para o BIM, quem que gerencia toda essa informação? Quem que cuida de toda essa informação? E como essa informação chega de qualidade até a Ana? Não tem ninguém resolvendo isso. Tá todo mundo ainda preocupado com o modelo, clash, planejamento. O planejamento ainda não. Tá mais ali na parte do projeto, né? Vamos dizer assim, anda num ritmo muito devagar, né? Ele não anda num ritmo... Eu falo que o BIM não acompanha o ritmo da tecnologia. O ritmo da tecnologia é assim. Quem diria que há 2, 3 anos você tá vendendo no WhatsApp? Certo? Quem diria que há 5 anos você tá vendendo no Instagram? Então, assim, as coisas têm um ritmo ali da tecnologia. Quando eu falo do BIM, que envolve muitas pessoas, muitos processos, e aí tem um deles que é a tecnologia, você vê que a tecnologia ela sai disparada, assim, né? Ela sai na frente, tem tecnologia para tudo hoje. Só que você fala, tá, quem tá usando? Como é que pluga? Como é que chega no final? A sua tecnologia, ela morre ali na frente? As informações que você gera morrem. Então eu vejo hoje muito essa falha das coisas não estarem chegando até um ponto e serem utilizadas aquelas informações. E eu acho, Ana, que é muito também falta de alinhamento, de saber também as informações. É muito difícil saber as informações que você queria. Você nem tinha. Você disse assim, desenhar o escopo ali com o cliente, né? Pô, o Steve Jobs tinha uma frase que é de produto, que é assim, as pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a elas. Porque você tem que fazer pergunta. É um trabalho Sim. muito investigativo, é um trabalho muito de pesquisa, né? Não, quem diz que o que você está propondo é o melhor? Quem diz que você está propondo é a solução final do cara, né? E no que você falou, olha a importância que tem, né, a gestão da tecnologia da informação dentro de uma empresa, né, do porte de uma construtora, de uma projetista, de uma incorporadora, porque a equipe de TI é uma das equipes que tem mais impacto em alterar as formas como a gente se comunica. Como que eu garanto que essa comunicação vai ser ágil? Como que eu garanto que essa comunicação vai ser segura? Né, que é uma das principais preocupações hoje em dia. Ou até mesmo o conjunto de ativos tecnológicos da empresa. Né? Quando você está com o equipamento adequado para a sua atividade, aumenta a tua produtividade e facilita a tua vida. Né? Ou o quanto você ter um ambiente comum de dados onde todo mundo bebe dali a informação correta. O quanto eu ter um ferramental que de fato me ajuda a facilitar o meu serviço e me libera tempo para de fato analisar os resultados que estão saindo dali, né? O que eu consigo automatizar. A gente tem pessoas com essa capacidade analítica próximas da gente, mas a gente acha que a pessoa está ali para responder chamado de suporte, para me ajudar que eu não estou conectando o monitor no meu laptop, para me ajudar quando eu tenho erro na impressora. Não, tem um papel muito mais importante ali dentro das empresas. E hoje em dia, em relação à governança dos fluxos de trabalho, também quem pode receber cada tipo de informação, quando que essa pessoa tem que receber. E acho que é algo que aos poucos as empresas estão enxergando, né? Estão trazendo. Hoje tem muita gente ali como analista de dados, né? O que a gente vai conseguir fazer com esses dados aqui dentro? Que tipo de insights a gente vai conseguir obter? Então, não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo essa mudança acontecendo, acho que mais devagar do que a gente gostaria, mas já tem muita gente sacando isso daí. Ana, você trouxe um ponto muito legal, que eu acho que é o seguinte, que é, primeiro, eu sou um mega defensor do TI, sabe? Assim, eu entendo que sem o TI dentro de uma empresa, que inclusive, quando eu vejo escritório de arquitetura e engenharia, que são menores, eu pergunto, quem é o seu TI? Ah, é terceirizado. Então não tem um TI. Tudo bem, às vezes a infraestrutura do cara não comporta ele ter
Eu acho que hoje o cara consegue contratar um aprendiz, alguém para começar, sabe? Assim, um Uhum. departamento ali dentro. Porque quando o cara não tem TI dentro de uma empresa, a minha impressão que dá é assim: quem que cuida da tecnologia e da informação? Não tem quem cuide. Tem quem faça projeto, né? Eu digo até às vezes, mal tem às vezes um administrador, que nem eu estava comentando. Então, muitas vezes o que eu vejo é que assim, a gente já fez implantação que foi dado start pelo TI. Ela nasceu do TI. Construtora e incorporadora, outras empresas nasceu do TI. Porque chegaram pro TI e falaram, ó, TI, esse é o problema do escritório, vocês resolvem problemas, e eu entendo que o BIM é um problema de tecnologia na cabeça deles, né? Quando, tá bom. Mas eu vejo também que ao mesmo tempo que é o cara que cuida do computador, ele tem uma linha, ou do monitor, que nem você falou. A linha é muito tênue entre o cara que cuida do computador, que cuida dos periféricos, que cuida do seu, do seu monitor, do seu mouse, do seu teclado, basicamente, sabe quem esse cara é? Se você pilotasse uma Ferrari, é o seu mecânico. É o cara que cuida de tudo o que você vai operar na sequência. E aí, como que é o seu relacionamento com esse cara? Muitas vezes o cara, é o cara do TI. É a pessoa lá do TI. Nem sabe o nome da Uhum. pessoa, né? Eu falo, cara, antigamente o pessoal tinha um apelo pelo quem desenhava a mão lá, bigode, lapiseira e tal. E aí não tinha. Você, o arquiteto, o engenheiro, ele era o próprio mantenedor ali dos Ferramental ali. equipamentos, das ferramentas. Quando a gente vai pro digital, começa a ir pro computador e tudo mais, você precisa de ajuda, de suporte. Porque uma coisa é o cara que é fuçado ali. É o cara que. Eu vou ver o que é uma placa de vídeo, eu vou ver o que é uma memória RAM, eu vou ver o que é isso. Mas aí é tentativa e erro. É uma coisa você montar um carro. Você quer começar a montar um carro, o que é um pneu, o que é uma roda, o que é um motor, e você vai tentando. Às vezes o carro nem funciona direito. Aí você monta lá, que é o pessoal que compra, às vezes, um videogame, um PC gamer, um notebook e acha que vai resolver tudo, né? E eu falo, cara, por que tu não pergunta para quem tá mais próximo dessa realidade? Vai perguntar pro cara do TI. Hoje a gente tem uma proximidade tão forte com o TI, aqui no escritório, que, cara, ele resolveu 90% dos meus problemas. Infraestrutura, segurança de dados, desde a parte de backup na nuvem, backup local, cabeamento. Então, assim, todo problema que eu tinha um consultor de TI, vamos dizer assim, que era o meu cara do TI, vamos dizer assim. Só que eu não subutilizava o cara. Eu tenho um problema de monitor. Cara, o problema é meu, não é dele. Não é do cara do TI. É um problema Uhum. de má gestão, o cabo tá apertado, o pessoal não tá sabendo nem cuidar. Eu vou te falar, tem gente hoje que não sabe mexer com computador. Você contrata gente, Sim. você fala assim, pessoal, outro dia chegou pra mim e falou, o meu monitor aqui, tem dois monitores, todo mundo trabalha com dois monitores aqui. O cara chegou pra mim e falou assim, o meu monitor não funciona, tá quebrado. Você deu Windows P aí, colocou lá pra estender a tela? Tem isso? Júlio, na minha opinião, a principal função da equipe de TI é otimizar a operação das empresas. Sei tudo. Então, quanto mais o TI estiver próximo do negócio, quanto mais a equipe de TI entender do negócio, mais essas pessoas vão conseguir identificar as oportunidades E que produzir tem ali mais dentro também, né? E e produzir produzir mais. mais também. Então, hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, de analytics, de cibersegurança, né? Que nem você disse, essas pessoas estão mais capacitadas a nos ajudar em relação a isso. Porque, igual você falou do monitor, o primeiro e o último guardião da empresa ali, no que diz respeito à segurança, à qualidade dos dados, é o usuário. Então, como aquele usuário atua, né? Qual que é a governança daquele processo, sempre vai ser o final. Então, vou dar um exemplo aqui que todo mundo já deve ter feito, né? Boom de chat GPT. Vou aqui usar para qualquer coisa para testar. Gente, qual era o ideal, né? Que cada uma das empresas tem as ferramentas homologadas ali que podem ser utilizadas, né? A gente não... Em ferramentas abertas, a gente não tem controle de onde estão indo esses dados, né? Então, acho que todo mundo já teve uma grande ideia. Nossa, achei aqui um software na internet que eu não sei quem desenvolveu, não sei de onde veio, mas ele faz uma coisa que eu preciso, de graça. Vou colocar, não sei, os dados do meu cliente ali, né? Então, a gente tem que entender que, como usuários, a gente tem muita responsabilidade em função daquilo que a gente está expondo. LGPD veio aí para corroborar com isso daí, né? Para dizer as informações são muito importantes, elas têm que ser guardadas, né? Então, às vezes é uma nuance que a gente, no nosso dia a dia, ali de AEC, a gente não para pensar. Mas quando a gente faz uma gestão de risco,
Poxa, olha quantas coisas que eu podia fazer melhor em relação a proteger o meu dado. Não, e trazendo um gancho que você falou, eu falo brincando, mas é uma verdade. Eu falo assim, ó, você tem que ter 4 profissionais na sua vida que você não pode deixar de ter. Eu falo, o primeiro deles é um bom médico, tem um médico de confiança. O outro é um Uhum. advogado. Eu falo, o terceiro, no meu caso, um barbeiro, né? A pessoa que vai cuidar da sua beleza, sua estética e tudo mais. E quarto é um bom cara de TI. Por quê? Porque Com sempre, certeza. sempre, quando você for, nem eu te falei, tratar dessas coisas que você convive, e aí você tá falando de segurança de dados, pô, o cara tem acesso a tudo que você tem ali. Tem acesso à sua máquina, tem acesso a saber o licenciamento do que você tem acesso aos dados que você coloca de cliente, financeiro e etc. Então é muito importante lidar com o profissionalismo quando a gente fala de TI, né, dentro da empresa. Então, eu entendo que existem as cadeias, né, os blocos, que nem eu falei lá, tático, operacional, estratégico, tudo mais. Mas quando a gente olha o TI, você tem que entender assim, poxa, legal. Eu pergunto para todo mundo, você tem uma Ferrari dentro de casa? O que você tem de equipamento? Porque às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, que computador eu compro? Que tecnologia eu tenho que ter aqui para eu performar mais, né? Aí eu falo, ó, tem aquela base, tecnologia base. Mas o que você quer desenvolver para a gente entender que tecnologia você tem que ter? Não é isso? Que Isso. problema você quer resolver? Você quer construir prédio? Você quer construir arranha-céu? O que você quer fazer? Aí o cara conta toda a história dele. Beleza, agora vamos ver. Como é que tá seu cenário tecnológico aí dentro da empresa? Seu parque, como é que tá? Você tem o quê? Você tem 2 monitores? Você trabalha com Windows? Você trabalha com Mac? Você trabalha com o que aí no seu escritório? Você vai usar Microsoft? Você vai usar que solução? Vai usar soluções abertas? Então, você tem que fazer uma série de perguntas que às vezes o cara imagina, o cara sozinho querer tomar essas decisões. Nem Sim. você falou, ficar colocando. Tem projeto que a gente já está trabalhando, e projeto que a gente trabalhou, que o cara pede para assinar o NDA, que é o termo de Uhum. confidencialidade, e ele fala: quais tecnologias vamos usar nesse processo? Vou usar o Revit, vou usar o Construction Cloud, eu vou usar. Quais soluções? Ele pergunta. Tá, essas soluções atendem essas necessidades de segurança de dados? Aí eu falei: caramba, nenhum cliente pediu isso. Por quê? Porque aquela empresa, para ela, eu já sei que o I do BIM, a informação, é um ativo importante. Diferente que para as outras empresas ainda a informação ainda não é o petróleo, não chegou ali para ela ainda, né? Ela ainda está numa fase de extração de minério e não de petróleo, eu diria. Ela está numa fase de modelos, de projetos, né? 3D ali, de maquete, etc. Quando ela chegar nessa outra, esse outro nível de maturidade, de entender que o que vale são as informações, o que vale é o produto que você gera de dado e não o desenho ou algo do tipo, aí ela já está em outro game, né? Ela já entende que está numa outra fase. E aí é engraçado, porque esses clientes internacionais começou a exigir um padrão que a gente não está acostumado no Brasil. Aí eu comecei a entender, falei assim, tá bom, cara, o que, que ele quer? Aí ele, não, mas qual é o padrão de informação, requisitos de informação que a gente vai extrair desse projeto pra gente usar na obra? Eu falei, caramba, peraí, deixa eu ver, deixa eu estudar, deixa eu pegar até bibliografia, porque no Brasil a galera não tá nesse nível, não tá jogando ainda nisso, né? E aí é quando você começa a fazer esse casamento de tecnologia, mas muitas vezes assessorado de um TI. Porque eu tenho um TI de consultoria que eu pergunto, cara, para eu fazer isso, esse aqui é o caminho, mas a segurança da informação aqui tá segura? Eu consigo ter um backup na nuvem, local? Como que tá toda essa gestão, essa organização? E financeiramente, como eu posso me programar para. Vou dar um exemplo. A gente tinha feito eu tinha um problema que eu falava assim, cara, não é possível. Toda vez que eu tenho uma máquina que quebra, ou queima, acontece alguma coisa, eu tenho que formatar, eu tenho que fazer tudo do zero, um a um, demorar 10, 12 horas para instalar programa, para, sabe? Eu organizei, eu falei, não é possível. Aí eu falei pro cara do TI e falei assim, ô Douglas, você consegue fazer isso aqui? Eu quero fazer isso dá pra gente fazer um script. Só que é o seguinte, nada pirata, tudo organizado, deixa sem a licença, depois a gente vai lá no nosso inventário, tal. Um trabalho de, sei lá, 10 horas, que daria de máquina a máquina, ele reduziu para um trabalho de 3 horas, que se faz ali basicamente automático, script, organização. E aí, a primeira vez, é evidente que deu errado. Aí eu falava, Douglas, arruma isso, coloca essa informação. Cara, isso aqui não pode ter aqui instalado, não pode usar comercialmente isso. Eu vi a Eula lá, tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele, tá bom, vamos tirar, vamos arrumar. E era legal, porque você ia... Eu vi até que ele pirava fazer esse trabalho, sabe? Porque para ele era muito mais estimulante ele fazer um trabalho intelectual do que eu falar, cara, eu tô com problema no monitor. E por isso que eu falei, a linha tênue de problemas que você tem de hardware e de soluções de infra e software é muito próxima. E aí, quando eu tinha um problema de infra que eu queria aprender a resolver interno e não depender de alguém externo, porque eu acho que isso é uma obrigação do Uhum. escritório e não uma obrigação do TI, né? Eu falava assim, cara,
tô com um problema de cabo de rede aqui. Não, tem que chamar um cara de rede pro cara abrir, pra ele ter... Não, eu falei, não, você pode me explicar como é que faz? Não, a gente tem que ficar ligando e desligando no switch? Não, pera. Possível que é desse jeito. Não, tá bom. Aí ele foi lá e me mostrou um aparelhinho que você bota de um lado, bota no outro. Ele trabalhou não sei quantos anos na Claro. E, sabe, e acabou... Ele trouxe um conhecimento que ele tinha da telefonia, me mostrou. Aí eu comprei um aparelhinho que ele detecta pelo barulho qual que é o cabo que tá chegando, em qual lugar. A gente foi lá, rotulou, etiquetou, botou informação, deixou de um lado do outro. Falei, pô, agora a gente já entendeu a causa do problema. Como que eu identifico na causa do problema qual é o fio que tá com o problema? Ele me explicou. Beleza, eu mesmo como dono do negócio, é claro que eu não vou ficar ali fazendo trabalho de TI da empresa. A partir do momento que eu sei qual é o problema, opa, galera, deixa eu ensinar meia dúzia aqui do escritório que eu vou explicar como é que faz isso aqui. O cara não estudou TI para fazer isso aqui. Ele sabe resolver o problema, mas ele não estudou TI para resolver um problema de cabeamento, sabe? Ele me explicou, me ensinou com a maior vontade e depois falou, ó, agora eu vou voltar aqui pro problema que você me passou, entende? Então, eu percebi que existe muita desqualificação, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, do pessoal que não aproveita esses caras, entende? Usa, que nem você falou, o TI mais é subutilizado do que de fato utilizado, né? Olha o tanto de ganho que você teve numa ação que simples, mas que tinha alguém capacitado a fazer muito, muito próximo e que conseguiu entender aquilo que você precisava e materializar, né, de alguma forma numa automação. E acho que para quem teve a experiência de programar pelo menos um pouquinho, nem que seja na faculdade, eu falo que parece muito montar um quebra-cabeça, né? Então tem quem gosta disso de fato, é muito motivador, né? Você buscar uma solução e quando você olha ali os scripts de automação, você ter o script o mais simples possível, né? Outra coisa que eu gosto de falar muito é que você conseguir uma solução simples para um problema complexo é a parte que mais demora. Porque aí você precisa ficar elaborando muito tempo sobre ela. Se você quer dar uma solução difícil para um problema difícil, é a primeira que vai vir na sua cabeça, você vai dizer que ela soluciona e tudo bem. Mas como você consegue solucionar usando menos recurso, resolvendo mais rápido, né, de uma forma mais efetiva? Dá trabalho. Sim. E essas pessoas estão capacitadas, estudaram muito também para isso e conseguem nos ajudar com esse outro lado. Acho que outro exemplo que a gente vê muito no dia a dia, assim, é como às vezes a gente trabalha com planilha Excel, com o Word que está mal organizado, você gasta muito tempo ali, ou tem vários arquivos conectados e você está correndo um risco enorme daquilo corromper e você não ter backup e perder o seu trabalho. Comigo já aconteceu várias vezes, né, de eu ter que refazer tudo em função disso. E quanto mais a gente traz essas pessoas para próximo, né, para entender, elas vão ter essa visão. E é importante para o profissional de TI se capacitar também, né, ficar antenado no que está disponível aí no mercado para ser utilizado em relação a esses tópicos, para poder, de fato, agregar valor naquilo que a empresa precisa. É porque o que eu tenho feito, né? Eu acho que o lado tênue de estar entre operação e direção me ajuda bastante, sabe? É claro que numa empresa grande isso daí é um pouco mais difícil de acontecer. Mas, por exemplo, uma coisa que eu estava lembrando aqui agora é assim, eu fiz MBA na parte de tecnologia da informação e inovação. Uhum. Então, assim, quando eu comecei a entender qual que é a ementa e o escopo do que é o TI, eu comecei a pedir ajuda para as pessoas com relação ao que eu sei que ele estudou lá e que motivou ele lá. Por isso que eu comecei a falar, cara, isso aqui é um problema que eu tenho que resolver dentro de casa, não tem nada a ver. E outra, muitas vezes vai acontecer esse problema, eu preciso resolver agora. Não dá pra ficar esperando alguém vir. E eu falo assim, é bom você ter um problema novo cada dia. Isso te leva para um caminho de inovação. Por exemplo, a gente tinha instalado um aparelho chamado MikroTik, não sei se o pessoal conhece. É um aparelho chamado balanceador de rede. Por quê? Aqui estava acontecendo na Paulista também. A gente tinha a Vivo, e aí a Vivo caía, e aí eu fazia o quê? Não trabalhava, né? Aí eu falava, não, vamos contratar mais uma rede. Aí vamos lá contratar a Claro. Aí peguei até eu chegar ao MikroTik. O MikroTik foi a solução que eu cheguei no final hoje. Aí eu falei, gente, não tem nenhum equipamento. Que aí foi quando eu troquei meu TI, minha gestão de TI também. Eu perguntava pro cara, não tem nenhum equipamento que dá pra eu colocar duas redes, aí quando cai uma, ele coloca outra? Não existe. Eu falei, o cara me fala que não existe. Eu fiquei grilado. Aí eu fui lá, pesquisei, existe. Balanceador. Eu falei, cara, isso? Ele existe. Isso aí existe, mas não funciona. Aí eu falei, pronto, eu tenho que trocar meu TI. Entendeu? Por quê? Se ele é uma pessoa especialista e fala que não existe... E come bola. Eu falei, não, então peraí. Foi quando a gente chegou na solução hoje que a gente tem lá do Douglas, né? Mas
Uma coisa que foi muito, muito bom foi que eu trazia o problema pro Douglas, falava, Douglas, tá acontecendo isso, eu preciso... Aí ele, isso aí dá pra resolver, pá, 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 pá. O cara com muita experiência, ele já tem mais de 10 anos, acho que 10, 15 anos já de experiência na área, e ele atende muitos clientes e ele é empresário, sabe? Ele tem um próprio negócio, então ele sabe a minha dor, aquela coisa da operação, e eu falo, cara, tem que resolver, eu não posso estar com esse problema. Aí ele, não, tem um balanceador que funciona dessa forma. Aí eu falei, eu já tinha esse balanceador. Aí ele, não, mas esse aqui é melhor. Aí eu falei, caramba, tá bom. Aí daqui a pouco ele criou até uma forma que hoje a rede está conectada nos dois. Quando cai, a gente usa o Discord para comunicação interna. Nossa, porque eu trabalho com uma garotada, então garotada com Discord hoje é meio que a rede principal deles de comunicação. E eu não queria nada no WhatsApp. O WhatsApp para mim é comunicação direta com o cliente, se você quiser tirar uma dúvida ou falar alguma coisa com eles. Cara, foi engraçado, porque ele pegou esse microtik, vinculou ao Discord, cai a rede, acontece algum problema, ele vai avisando no Discord pra gente. O que eu falei? Comunicação. Então, como eu me comunico de uma forma que eu vou reduzindo os problemas? Porque hoje tem o WhatsApp, tem tudo mais, então você precisa reduzir o tempo para que aquela informação chegue até a pessoa, porque ela possa tomar a decisão. Aí eu chego na empresa, acho que você já deve ter se deparado com isso, chega na construtora, você vai falar com o dono ou com o pessoal de inovação, ou seja lá qual é o departamento que eles colocam lá de tecnologia, aí você vai conversar com os caras e fala assim, pô, o que você quer resolver? O que você quer implantar o BIM e tal? Não sei o que lá. Você quer fazer o quê? Você quer ter o quê de tecnologia? Não, eu quero trabalhar com drone, eu quero laser, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, não sei o que lá. Aí eu falo pro cara, pô, mas o cara olha, aí eu dou aquela olhada no escritório, o cara não tem nem o básico. Tá, mas você tem TI? Você tem departamento? Como é que funciona? Não tem, tal. Aí você vai com aquela pranchetinha. No meu caso, a gente tem um forms, a gente vai preenchendo dos requisitos do cliente, né? Fala, cara, lembra de gestão lá? Aí aquele outro lá já era de tecnologia, né? Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí o que eu fiz depois? Comecei a entender que não existe TI para construção civil. Não existe. Não é isso ou não? E volta naquilo que a gente estava falando, né? O quanto é importante o planejamento estratégico das empresas andar de mão dada com TI, né? E com o departamento de inovação ali quando existe. Porque é claro que as tendências tecnológicas brilham o olho de todo mundo, né? Mas você está preparado de fato para começar a utilizar alguma delas? Elas vão gerar valor de fato para o seu negócio? Senão eu falo, vai ser só mais uma legalzice, mas que no fim das... Ou frenesi, né? É o frenesi da tecnologia. E que no fim das contas não está me trazendo retorno sobre o investimento que eu fiz. Que é o mais importante que a gente quer ali no fim do dia, né? Que é o que faz a empresa girar. Então tem muito essa questão de ter esse olhar, né? Da cultura da empresa, de todo mundo estar alinhado sobre os objetivos, né? Onde a gente quer chegar, o que a gente quer obter com cada uma dessas coisas. Porque senão cada um trabalha na sua caixa e a gente fica aí igual nos últimos 50 anos. Né? Aí vai pra sua zona de conforto. Porque assim, é engraçado, você comentou uns termos, né? O BI, o Analytics, aí o cara quer... É engraçado, o cara quer às vezes ter tudo isso que eu te falei. Ele quer o BI, né? Mas ele não tem nem o AI. Ele não tem nem a informação lá atrás organizada, gerenciada, rastreada. Né? Então, assim, eu tento colocar o cliente como consultor, muitas vezes eu falo assim, eu tento entender que momento ele tá, pra não dar aquele banho de água fria, né? E falar, você vai ter BIM daqui 10 anos, né? Não, eu chego pro cara e falo assim, ó, tá, que momento você tá? Ah, eu quero ter dashboard, eu quero ter VBI e tudo. Eu falo, beleza, tá. Esse é o sonho dele. Eu coloco assim, é o sonho dele. Aí eu falo, agora vamos trazer um pouquinho pra realidade os objetivos que ele quer fazer agora. Objetivos a curto prazo. O que a gente pode fazer para resolver o problema dele? Como que eu trago a tecnologia da informação? Como eu trago a tecnologia para ir resolvendo? Porque eu não tô tão preocupado. Eu sei que o BI ele quer lá. Mas espera aí, vamos ver no todo o que vai gerar valor para ele agora, para ter o ROI, para ter o investimento, para eu ir subir na escadinha para aquilo que estava muito longe começar a ficar mais próximo da realidade. Até um dia ele ter o BI. Isso que você está falando é super importante nessas pequenas conquistas, vamos colocar assim. Né? Os quick wins lá, né? Porque é o que justamente motiva as pessoas, inclusive aquelas que estão resistentes. Poxa, ó que legal, né? Melhorei, tive um benefício em determinado sentido, eu quero continuar nesse processo, porque eu vi a melhora. Senão, de fato, a gente quer ficar, mesmo quando a nossa zona de conforto não é confortável, a gente quer continuar nela. Né? Mas se a gente trabalha com projetos para realmente, o que eu consigo obter rápido, né? O que o usuário consegue perceber rápido. Sistema de recompensa, né? Na verdade, eu acho que é muito importante o sistema de recompensa. Eu aprendi isso com dieta, sabia? Eu sofri muito isso com dieta. Você vai fazer a dieta e fala, caramba, não é possível que eu tenho que ficar todo esse tempo sem comer, academia e tudo mais, eu não vou me recompensar em nenhum momento.
E aí é entender também o nível da recompensa que você quer ter, né? O nível do estímulo que você quer ter. Tem gente que às vezes quer ter uma mega recompensa e às vezes o sacrifício foi Uhum. pequeno, o esforço foi pequeno, né? A organização foi pequena, o resultado foi pequeno. Então acho que as coisas têm que ser muito. Eu acredito muito mais nas vitórias pequenas do que uma grande vitória, porque eu acho que a grande vitória é constituída de pequenas vitórias. Sim. Eu acho que esse negócio da pessoa falar, não quero implantar o BIM, aí vai numa palestra que o cara fala que é um botão que sai tudo, a informação, então eu falo, cara, beleza, para até ter esse botão sair tudo, tu não tem ideia da quantidade de esforço. Hoje a gente mede muito esforço pela hora aqui. Quando eu vou falar, cara, você sabe quanto tempo demora pra você ter uma canequinha dessa aqui, assim, ó, com esse design bonitinho, isso aqui, ó, posso te falar, 36 horas de intelecto para chegar num resultado. Um exemplo, tá? 36 horas, opção laranja, opção azul, do trabalho nosso de, essa cor não ficou legal, bota o logo aqui. Então, eu vejo tudo como um esforço, sabe? Quanto tempo demora para fazer um guia? Quanto tempo demora? E a gente tem muito bem isso mensurado, porque eu pego a hora da pessoa, vezes o tempo, eu sei o esforço que eu tive financeiro para aquilo viabilizar. E na construção ainda é uma exceção, né? Embora a gente tenha os indicadores de hora-homem para os serviços direto lá, mas quantas vezes eu não perguntei nas empresas, né? Você sabe quantas horas custou esse seu modelo aqui que você fez, né? Desse seu empreendimento? Não faz ideia, Não né? faz ideia de quanto custa Ou melhor, cada tá? coisa. Quanto tempo você gastou em tomar decisão para chegar nesse modelo? Sim. Porque às vezes a galera tá muito focada só ali, no que é tangível, né? No que tá sendo, ou que tá sendo visível, né? E não sabe a quantidade de informação que tomou por trás, que melhorou muito a qualidade da obra, melhorou muito a compatibilização, a informação, os dados, quantitativo, planejamento. Porque às vezes o pessoal tá. Aquilo que eu falo, eu falei hoje isso com uma pessoa assim, o pessoal tá muito preocupado com o resultado, e o resultado ele é importante. Mas esquece a jornada. Esquece de saborear os momentos que ele teve ao longo da jornada, as coisas legais que ele obteve. E aí fica só focado. Às vezes chega lá no resultado, o resultado é chato, entende? Às vezes você chega lá no final e fala, pô, esse resultado aqui é chato. Chato no sentido de quando eu digo assim, você esperava mais, você tinha uma expectativa muito grande, e na verdade o resultado estava na jornada que você correu ali com o seu trabalho. Putz, quando eu vejo isso, eu falo, cara, tenta ao longo da jornada guardar aprendizado, guardar apresentação, sabe? Porque é ali que está o ouro. É ali que a gente vai mostrar para o cliente os problemas que ele está resolvendo no dia a dia dele. O resultado, que é um modelo bonito e tudo mais, é o resultado do modelo. É a obrigação nossa. Entende? Mas tem tanta coisa que acontece ali no backstage, né? Tem uma. Que nem eu falei ontem num outro podcast, a gente falou assim: tem uma cliente nossa que adora falar isso. Ela fala assim: cara, ninguém quer saber o que acontece dentro da cozinha, você quer ver o prato. Você quer ver o prato limpinho, ali, igual o Masterchef. Termina, tá ali, você vai comer. Você não quer saber o que tá acontecendo, o que deu de errado ali por trás. Só que o que tá acontecendo de errado ali por trás, na operação, na visão tática, é muito importante os aprendizados que aquilo vai gerar, né? E não só isso. Quando a gente começa a falar de aprendizado de máquina, de gerar, né, os modelos de aprendizagem, de inteligência artificial, olha como toda essa jornada interessa, sim, para que a gente consiga gerar análises preditivas confiáveis aí para situações que a gente queira no dia a dia, né? Porque só o resultado não conta muita coisa, né? Mas qual que foi a árvore de decisão? O que aconteceu, né, O em que cada fez dar vez? certo, né? O que fez dar certo, o que fez dar errado? Né? Com isso que a gente consegue montar modelos e poder ter ferramentais que estão me indicando que esse projeto não vai ter uma performance tão boa quanto o outro que eu já executei. Né? Por quê? E hoje a gente não é muito bom também em organizar esses dados, né? Em capturar eles da maneira correta e organizá-los para poder tirar esses benefícios aí, mas tá mudando, eu tô esperançosa. Eu também tô, viu? Porque assim, a gente conversa aqui internamente, a gente usa muito Power BI aqui dentro. Sabe? A gente usa com ClickUp, com outras soluções. E a gente extrai esses BIs mais pra gente começar a entender como negócio, como empresa, o que tá acontecendo para tomar decisão. Só que, por exemplo, tô falando de 8 anos de empresa. Cara, agora que eu tô vendo isso. E todo dia trabalhando com inovação e tecnologia. Uhum. Eu não tô fazendo isso no primeiro ano, entende? Não tô. E eu também falei hoje, pessoal, o que te torna experiente, aquelas 10 mil horas de aprendizado e tudo mais. Eu peguei quanto tempo dá 8 anos de experiência ali, entendendo o nosso negócio, entendendo o mercado, veio pandemia, veio um monte de coisa. O que gerou todo o conteúdo? Por que a gente grava o podcast? Porque assim, essa informação tem que chegar do outro lado. Se o cliente não sabe ou quem trabalha com ele não sabe, como
Como é que o cara vai me pedir o serviço? Como é que o cara... Tem uma linha no marketing que é assim, cliente consciente e cliente inconsciente. Cara, a gente tá falando de 90, mais de 90%, 80%. Os 80% que tá aqui, ele não sabe disso. Ele é um inconsciente. E aí você chega pra esse cara e fala, vou vender BIM. Não adianta. Eu aprendi isso. Não adianta você tentar, ou vou vender BI, vou vender a parte legal da tecnologia pro cara. Você tem que ter assim, como que eu torno esse cara inconsciente consciente? Porque não adianta, ele não vai ver valor na informação que você está entregando se você não torna ele consciente. Então, como que eu torno ele consciente, Ana? Quais são os... O que você diria ali? Como que eu posso tornar um cara inconsciente consciente quando a gente fala de usar a informação, os dados? Como é que você... O que você acredita que... Pô, como eu trago para esse cara, para esse lado, para aí sim eu vender para ele? Porque uma coisa é você vender para os 10% ali que já sabem, entende? É pergunta de milhões. Essa, né? Anotem. Depois de trabalhar um pouquinho com vendas, né, com marketing e ter sido cliente antes, o principal motivador é você querer resolver os seus problemas. E a gente vive num mundo que tem tanto acesso à informação, mas também a gente vive num mundo em que é muito importante. Quantas vezes eu já não fui em um monte de empresas perfeitas aí visitar, né? Ou trabalhei em empresas perfeitas que você, né, quer propor um projeto, propor algo diferente. Ah, não, mas não temos, né, nenhum problema para ser resolvido. E não, acho que a gente tem que trabalhar com humildade que todos nós temos problemas. Quais são aqueles que são prioridades para serem resolvidos? Eu tenho capacidade de resolver? Se eu tiver, ok, o que eu preciso fazer? Se eu não tiver, quem tem e como que eu demando essa ajuda, né, para a pessoa. Porque muitas vezes, e por diversos motivos, é isso. A gente fica colocando as imperfeições para dentro do tapete, né, usando uma analogia aí para postar no Instagram uma foto muito bonita, sendo que eu poderia estar resolvendo de uma forma mais transparente, mais permanente esses problemas. Porque também é uma discussão que a gente tem muito, acho que todo mundo tem em suas áreas, que é, eu quero mais rápido, mais fácil, ou eu quero aquilo que vai solucionar o meu problema durante muito tempo, né? Acho que limitação, a gente trabalha com limitação de recursos, claro, né? Não tem recursos infinitos, nem de capital, nem de mão de obra, nem de nada. Mas, justamente, o que é aquilo que vai me devolver mais valor? Porque eu também já estive muitas vezes, eu quero resolver esse problema só para agora, só para esse projeto. E aí eu esqueço que eu vou ter outro projeto igual. Ano que vem eu vou ter o mesmo problema e que não foi resolvido da maneira correta, né? Então, acho que vai muito por esse caminho também. E a própria motivação dos colaboradores, né? Acho que espero que no nosso mercado a gente tenha muita gente com esse desejo de fazer o certo, né? De trabalhar da maneira correta e de ter o seu papel ali de impacto no lugar que trabalha e também, né, no mundo que a gente vive. Então isso também motiva. Quantas vezes você não cansou de inventar a mesma roda, né? Ali a gente tenta mudar, mas faz parte essa autoconscientização também. E acho que quanto mais as pessoas, as empresas, poxa, a gente se mostra vulnerável. Participo aqui do seu podcast. Tinha tal problema, consegui resolver dessa forma. Ou estou resolvendo dessa forma, acho que vai dar certo, por isso, isso. Né? Nem tudo é segredo de Estado por aí, eu acho que na verdade, a gente tem muito para colaborar ainda. Na verdade, esse ponto que você trouxe, eu falo assim, eu não acredito, tá? Que existe desenvolvimento sem colaboração. Não existe. Sabe por quê? Porque assim, se a pessoa falar pra mim, eu falo que só utopia. Falo brincando lá nos Vingadores dos super-heróis, lá tem a Wakanda, que é isolada. Só aquela civilização isolada que desenvolveu sozinha. Porque toda civilização ela vai se desenvolver numa comunidade a partir de dois momentos: concorrência e tragédia. Né? Então a pessoa vai inovar. Ela vai crescer baseado nesses pilares. É muito pouco provável que as pessoas vão inovar. Porque eu sou diferente. A minha empresa. No entanto, que quando tem corte de capital, o primeiro departamento que ele quer tirar é inovação. Então, será que inovação era? Você não vai cortar se é a sua principal fonte, a sua prioridade. Né? Então, quando eu falo do cliente de trazer ele para o nível de conscientização, eu comecei a entender isso porque, assim, às vezes você acha que a resposta está na arquitetura. Não tá. Acho que está na engenharia. Não tá.
Eu já achei resposta na culinária. Já achei resposta em ambientes que menos prováveis que você vai imaginar para arquitetura. Então, às vezes a pessoa acha, eu já achei resposta no marketing para arquitetura e para engenharia. Essa teoria que eu trouxe aqui para você, quando eu falo de cliente inconsciente, por consciente, que eu fui aprender lá no MBA de vendas e marketing sobre como escrever um copywriter, como trazer, como ser um copywriter, como escrever uma copy, o cara entender, como você traz ele para conscientização. Cara, isso aqui que eu precisava saber. Só que quando você ia aprender isso na arquitetura, na engenharia ou numa construtora, nunca. Porque você está focado no ambiente operacional. Então você está resolvendo aquela dor, aquele problema. E aí quando eu começo, opa, estou entendendo o jogo, como funciona. Então quer dizer que se eu for falar de tecnologia com a Ana, quem que é a Ana? O que a Ana faz? Que problema a Ana tem? O que faz ela não dormir? Quando a gente começa a procurar e fala, pô, agora eu vou abordar a Ana. Agora eu vou falar com a Ana o que ela tá tendo lá. Começo primeiro chamando a atenção dela. Ana, você também tá passando por isso, isso, isso? Tô. Aí eu vou trazer pro interesse dela. Ó, Ana, eu acho que aqui a gente pode fazer isso, BIM. Eu tenho um colega meu. Depois eu vou trazer. Eu vou até um ponto que eu conscientizei ela. Não adianta eu chegar do nada, fazer um anúncio, fazer qualquer coisa e tentar resolver um problema. A bala de prata, você não vai resolver o problema da pessoa. Você pode resolver um problema de uma... Eu chamo de padrão. Você resolve um problema de um público-alvo, de um... Sabe ali? Aquele problema da manada. Você consegue resolver. Você consegue criar uma solução. Tem o seu valor, é a solução de escala ali, mas quando a gente está falando aqui de um serviço de consultoria, mesmo que seja interna, né? Eu estou na minha própria empresa e avaliando o que é muito isso que você falou. E acho que com essa conexão que a gente tem hoje, a gente tem tanta possibilidade de beber na fonte de outros segmentos também, né? Porque, não sei, por que uma determinada ação dá tão certo na área de gestão hospitalar, né? A gente poder ter esse pensamento de ressignificar as coisas para trazer para a construção é uma possibilidade que hoje está muito maior do que há alguns anos atrás, né? A gente sabe que muitas pessoas na sua trajetória aí das empresas têm esse propósito, mas, poxa, que nem você falou, você foi lá fazer, né, uma pós-graduação na área de TI, eu também fui fazer uma pós-graduação na área de inovação e que eu era a única pessoa que vinha do setor de construção, todo mundo era de outras áreas. É tão positivo, né, essa heterogeneidade, né? Na verdade, é onde você vai buscar a informação, porque foi aquilo que eu falei. Acho que a busca da felicidade na sua profissão, na sua carreira, ela não é linear. Eu já falei com o pessoal, falei, gente, o caminho ele não é reto, assim, ó. Você pode ter um objetivo. O objetivo ele pode até ser assim, né? Olha, eu quero ter informação de qualidade, eu quero ter o BI, eu quero ter um monte de coisa aqui. Beleza, esse é o meu objetivo. Mas ele faz assim, né? O caminho, né? Ele é todo, né? Só que você não pode esquecer do foco que você tá fazendo. Por que você tá fazendo aquilo, né? É uma coisa que eu acho que vem muito do DNA da empresa, eu gosto dessa palavra DNA, porque assim, Ana, o que te motiva, né? Então, por exemplo, eu chego pra pessoa e eu analiso as pessoas. Eu gosto muito de conversar. Por que eu abri o podcast? Eu falo brincando, mas é uma terapia. Você conversa com as pessoas. E é aquilo que você falou, você mostra a sua vulnerabilidade, mas você mostra os resultados e você discute, é uma discussão. É um bate-papo. Então vamos entender aqui o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que a gente pode trocar. E muitas vezes de outros podcasts, até puxo de outros podcasts, falei com fulano. Por exemplo, Thales, eu lembro do Thales da Construtinha, a gente falou uma coisa que me marcou ali, que ele falou assim, cara, você tem que levar os olhos para passear. Você fica todo dia no escritório, todo dia você faz uma rotina, você vai de lá pro escritório para casa, do escritório da casa pro escritório. Quanto que você viaja, quanto que você busca aquele ambiente do que você quer trazer para sua vida ali no seu negócio, entende? Ou ser um intraempreendedor dentro da empresa. Quanto que você... Eu pergunto isso pro pessoal. Quantos por cento do tempo você gasta fora o trabalho para a vida que você quer ter? Né? E as pessoas falam, não, eu vou aprendendo com o que me passa aqui. Caramba, então você vai depender do ritmo da empresa para você crescer? Sabe? Aquela fome com a vontade de comer? Sim. É engraçado isso, né? Porque você vai falando com as pessoas, vai tentando puxar das pessoas. E eu falo que o líder, ele tem essa visão, sabe, de, cara, ele vê o melhor da Ana. E ele vai falar, cara, eu vou usar a Ana pra aqui virar mais uma máquina. Daqui a pouco ele vai lá pro João, pô, o João é bom nisso, eu vou usar o João pra isso. Eu vou usar o Jonas pra isso e tal, e tal. E eu falo, falta um pouco dessa holística da liderança quando a gente fala de inovação, né? De tecnologia e tudo mais. Porque o pessoal às vezes tá muito focado só no problema. E o problema é uma causa, né? O problema é uma consequência, né? Daquilo que você tá vivendo ali.
Ele não é a raiz. Como a mudança de atitude das pessoas, né? É o que você falou, cada pessoa é motivada, tem gatilhos diferentes, né, de motivação, trabalha de formas diferentes, né? E realmente hoje a gente vê essa falta de leitura, né? Ou você ser muito drivado ali a resultados. Mas não, faz parte do papel do líder ali você desenvolver a sua equipe, né? Você trazer, buscar sinergia ali de trazer um melhor resultado. E super concordo com o que o Thales falou. É isso, você tem que navegar outras águas, e se não for no seu horário de trabalho, é no seu tempo livre mesmo, porque é nossa responsabilidade a gente se autodesenvolver, né? E hoje eu falo que é um caminho sem volta, né? E hoje a gente tem muita oportunidade. Poxa, quantas empresas aí que tem operação em outros países? Como você se relaciona com essas pessoas, né? Como que elas trabalham lá? São os mesmos problemas que a gente tem aqui, né? É aquilo que você falou, não é um copy-paste. Não adianta eu pegar o que eu fiz no Brasil e aí eu vou para os Estados Unidos e falo, não, essa é a dor deles. Não, mas de onde você tirou que essa é a dor deles? De onde você tirou que eles gostam de aprender assim? De onde você tirou que eles, né? Sim. Eu acho que é onde entra a questão de viajar. Cara, eu tive uma experiência muito louca, assim, recentemente. E quando eu fui pro México, e aí eu fui pra um restaurante lá no México, eu não lembro o nome desse restaurante, preciso até me recordar. Mas o pessoal falava, eu falava, cara, eu queria viver uma experiência diferente, já que eu tô aqui, sabe? Eu gosto muito de quando você vai viajar, você viver a cultura local, né? Você tem que sair um pouco daquilo que você tá acostumado e deixa eu ver o que tá acontecendo no mundo, né? E é muito louco, porque a partir desse restaurante eu tirei um monte de soluções pro meu escritório. É muito doido isso, sabe? É muito louco. Vou dar um exemplo. Depois eu mostro o vídeo, a gente bota o vídeo aqui pro pessoal ver. Mas é assim, quando a gente fala de experiência do cliente, sabe? A experiência, né? Todo mundo fala da experiência, experiência. E é difícil você inovar ou ver como que é a experiência do cliente ou só copiar e colar uma ideia, né? Cara, era engraçado. Você ia nesse restaurante de carnes e tudo, você chegava lá, o atendimento era igual de outras, uma fogo de chão, esses Uhum. restaurantes super conceituados aí. Aí você chegava lá, legal, beleza. Sentava e falava, até aqui, nossa, mas que ambiente escuro, sabe? Quando você entrava assim, eu como arquiteto, aquele lado nojento que eu falo, né? Assim, nossa, que lado escuro, eu querendo ver os acabamentos. Eu gosto muito de ver essas coisas, tocar, né? Eu acho que o arquiteto tem muito disso, né? Aí daqui a pouco, sem brincadeira, acende a luz, assim, da sua mesa e das outras mesas, né? Assim, dá aquele foco. A iluminação, dá um foco. E é engraçado que é quando você vai sentar, acende a luz. Parece um espetáculo, assim, sabe? Uhum. Só que é isso, cara. Daqui a pouco chega o cara do seu lado, passa assim, boa noite, eu que vou te servir, não sei o que lá, meu nome é tal. Aí ele pega assim as carnes, aí ele pega a lanterninha dele, assim, começa a apontar a lanterninha pras carnes, assim. Explicando de onde a carne veio, de onde é o boi, onde ele foi batizado, as orações que fez pros boi. Aí eu falei, tá bom, engraçado, eu dei risada. Até falei, tá bom, né? Aí ele chega no momento, que é o do vídeo aí, que eu vou depois postar pro pessoal, que nesse momento, quando ele dá o cardápio e tudo é escuro, né? Eu falei, cara, eles devem dar alguma, né? Destaque pra alguma coisa. Você abre o cardápio era todo iluminado, Combinado. né? Que demais. Você abre assim, parecia aquele tandam da Netflix, sabe? Você abria assim, e aí tudo se relaciona, você fala, cara, vou deixar uma grana aqui. Assim, então, o legal que eu quis dizer nesse sentido, da experiência, de vivenciar essas coisas, é porque é algo que você vai guardar. Se eu for de novo um dia, eu vou falar desse restaurante, que é um nome difícil lá, Henry's, depois eu vou ver o nome, tá? Depois eu passo pro pessoal. Só que eu não me esqueço, desde o caminho que eu saí do hotel, fui pro carro, cheguei até lá, eu guardei esse momento. Que é quando eu falo, o que é uma experiência, né? No tanto que eu fiz várias outras coisas que eu lembro fotos das outras coisas. Mas o momento que você guardou a experiência inteira, o que aconteceu e o que você leva, é isso que eu falo que é aquele Mastercard, né? Não tem preço. Uhum. Tem um preço caro, mas eu digo, não tem um preço no sentido da experiência. E eu fico falando, cara, como que eu posso trazer isso pro meu negócio? Ou como eu posso trazer isso pro meu cliente? Sabe? Como o meu cliente pode proporcionar momentos como esse, né? Seja na arquitetura, seja na engenharia, seja na construtora, seja no ensino, né? Como é que você deixa algo, eu gosto de usar essa palavra, sexy, bonito, sabe? Porque tudo é muito Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? E os caras terem criado aquela experiência, eu falei assim, puta, você já tem noção do valor percebido. Porque você vai falar, vai ser caro. Porque você tá tendo toda essa experiência. E aí, pra finalizar, eles trazem um algodão doce, todo personalizado lá, agradecendo a sua experiência e pedindo sua avaliação no Google. O que você Uhum. acha que você vai avaliar lá no Google? Né? Sim. Você deixou. Então, assim, a experiência ela não é no começo. Ela vai até o fim da jornada Do- inteira que você tem com o cliente,
até você garantir o sucesso dele, a satisfação dele, né? E aí, quando a gente fala isso na área de inovação e tecnologia, cara, eu quero proporcionar isso para o cliente, porque foi o que você falou. Hoje tem tanta tecnologia, ChatGPT, tudo, que não tinha na minha época da faculdade. Quem era o ChatGPT? Era meu pai, era o A Google, Barça. era o Barça. Então, assim, hoje eu falo assim, a garotada tem aí a ferramenta, a tecnologia, só que eles não têm o saber fazer, né? Eles não têm a experiência. E aí eu peguei o pessoal de marketing e tal, falei, gente, vamos pegar isso aqui que eu tive uma ideia, vamos pegar o ChatGPT, vamos tentar ver se a gente bola alguma coisa? Aí lá em 20 minutos, pá, 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 a gente consegue, sabe? Aquele eureka veio, pum, eureka. O que significa? Que eu falo que para gerar valor, não é de um dia para noite que você faz isso. Que foi o que você falou. Eu não vou fazer um botão que o cara aperte e resolva todos os problemas dele. Às vezes eu vou fazendo outras formas. Só que quando você gera valor pro negócio do cara, que é aquele uau, sabe? Aquela coisa que não tem nem explicação, assim que você... Putz, eu resolvi muitas horas, muito problema. Igual agora a gente resolveu um problemaço ali. Eu falei, gente, não é por nada não. É porque eu resolvi esse problema. Eu falei pra eles, né? E o dono do negócio tem muito disso, sabe? Resolver problema. Ou o gestor, o líder ali, tem muito disso, sabe? Esse protagonismo, né? De resolver um problema. E eu tinha resolvido um problema que a gente demorava, era em torno de 56 horas, mais ou menos, para produzir algo. E agora a gente faz em 1 hora. Vezes X projetos, vezes a minha vida, o que eu vou ganhar? E essa tecnologia já estava ali há mais de 10 anos. Então, quando eu falo, é muito difícil você ter a visualização de como resolver aquele problema sem a experiência. É justamente o repertório, né? E olha como tendo repertório você conseguiu ressignificar uma experiência de gastronomia, né? Não era diretamente correlacionada, né, com nada aqui, mas que te fez ter os insights para poder sugerir outras coisas aqui dentro e resolver. E é justamente isso, né? Acho que a gente... Nada vem sem esforço, né? Às vezes a gente se ilude, né? Que a tecnologia vai ajudar a gente, né, a trabalhar menos, né? Pro bem e pro mal tem essa discussão também. Ai, vamos ser todos substituídos por inteligência artificial. Mas, não, a coisa da análise crítica, né? A coisa da criatividade, sempre vai estar inerente ao ser humano. E é muito o que você falou. Às vezes a gente acha que o trabalho de um criativo ai, vai vir uma inspiração, um estalo. Tomou uns drink, tá ali, né? E vou super propor algo disruptivo aqui. E não, é esforço. Né? É método, é esforço. É também tentativa e erro. E também acho que entra uma parte aí que eu falo, tem aquele famoso ditado, né? O único momento que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? No alfabeto. Porque assim, não tem como você ter resultado sem trabalho. Não tem como. Por isso que eu acho que nós, a geração mais nova, mas a nossa geração, por exemplo, pegar os milênios, eu falo, o nosso papel é aprender com o que aconteceu com a geração anterior, colher esses aprendizados, esse conhecimento. A gente já trabalha mais com tecnologia e explicar para a próxima geração como é que usa essa tecnologia com a experiência. Porque eles não vão conseguir ter aquela experiência daquela geração. Eles não vão ter empatia com aquela geração. Eles não vão precisar desenhar a mão para, sabe? Eles não vão precisar passar no CAD. Eles não vão vir dessa geração. Eles vão vir de uma geração já conectada, já da tecnologia. E a Alpha vai vir com uma geração, vai vir com uma tecnologia mais ainda. Então, o papel que eu falo tanto de empresa geracional, como eu transmito o que eu sei para o próximo, colaboração, que a gente falou, para que nós dois conseguimos chegar num caminho melhor. É assim que eu enxergo a inovação. E inovação eu também vejo muito com essa parte de gerar valor, né? Que problema a gente resolveu hoje? Esse problema, show de bola. Vamos comemorar, tomar umas ali, legal, deu certo. Amanhã, qual é o problema agora que a gente tem que resolver? E a gente faz aquele mapa de problemas e vê que problema faz mais sentido hoje a gente resolver, que tá mais terrestre, eu falo, sabe? Ele não tá espacial, eu falo, no campo das ideias, assim. Exato, que é a priorização e a intencionalidade, né? Das coisas, dos projetos, das escolhas, né? Daquilo que você vai querer produzir como inovação. Ana, pra gente chegar agora no bloco final, o que eu ia te pedir, para trabalhar contigo ali, com a sua equipe que você tá formando na Microsoft, ou nessa área, pelo seu background, o que você acredita que o jovem Padawan ou a jovem Padawan ali precisa ter para estudar, para aprender, para ela chegar num nível igual você chegou? Porque dá para ver, né, pessoal, conforme conversando aqui, cara, o tanto de vocabulário que a gente utilizou aqui, né? Payback, ROI, tudo mais. Aí o pessoal, às vezes, é uma sopa de letrinhas ali que você tem que anotar, fora o BIM, né? É verdade. E aí, às vezes, a pessoa fala, cara, essa pessoa é mais letrada. Mas por quê?
Cara, experiência, não foi de um dia pra noite, que não foi um MBA do nada que você foi lá e aprendeu, mas eu acho que é legal passar pra galera ali, de repente, uma jornada, ou qual seria o conselho que você daria pro pessoal ali, do que eles têm que estudar para eles estarem agora nesse novo ambiente, nesse novo mundo, né? Eu acho que o principal foi uma das coisas que você citou aqui na nossa conversa, que é autorresponsabilidade, né? Eu sou o protagonista da minha vida, da minha carreira, né? Então não é culpa da empresa, não aprendi. Não, hoje a gente tem muito recurso. Então, você tendo essa consciência de não se bastar, a gente sempre vai ter alguma coisa para aprender. Por mais você pode ter ficado 10 anos fazendo o cronograma de obra. Tenho certeza que ainda tem algo que você pode aprender com alguém e que vai ter algo que você vai poder ensinar para alguém também. Então, para quem quer se posicionar, eu acho que outra coisa que a gente tem muito tabu em relação à transição de carreira também, né? Ah, vou trabalhar numa empresa de tecnologia, ou tô trabalhando num projetista, mas eu quero trabalhar na obra lá como engenheiro de produção. Cara, não tem essa. Sempre dá para transicionar, você sempre vai achar pessoas para te ajudar e é importante reconhecê-las, né? O importante é esse pensamento, né? Essa sensação de eu que preciso colocar o input ali, eu que preciso colocar energia. Então, quero aprender coisas novas, quero aprender BIM. Poxa, onde tem curso? Tem alguém para me ensinar? Tem material no YouTube para eu consumir? Tem podcast para eu ouvir? Hoje a gente consegue ser muito autodidata e muito autônomo nisso. Então, para mim, não se bastar é o caminho ali. A gente tem uma capacidade infinita de aprendizado, né, como seres humanos, e hoje a gente tem muita oferta de informação, muita possibilidade de se comunicar com pessoas diferentes e buscar aquilo que a gente deseja, né? Porque no fim das contas é tudo experimentação. Tô num lugar, gostei, não gostei, Sim, fui não tem para certo e outro, gostei, errado. não gostei, não tem. Acho que o importante é a gente estar satisfeito com a jornada que a gente trilhou aí. Legal. E eu só para enfatizar um ponto que ela colocou, eu gostei muito da palavra protagonismo, porque eu acho que eu acredito que é assim, foi o que eu falei, eu falo com os colaboradores, eu faço algumas perguntas que eu acho que é muito importante para gerar um nível de conscientização das pessoas, sabe? Porque, por exemplo, você pergunta para uma geração mais nova, às vezes devido à mídia, devido à tecnologia e tudo, eles acham que é muito imediatista, é tudo muito para ontem, sabe? Aquela coisa muito ansiosa, gera muita ansiedade para essa geração. E o meu papel, até às vezes, de ter de ter mais experiência, é orientar. Eu gosto de falar que cada profissão tem um verbo, sabe? Cada cargo tem um verbo. Qual que é o verbo do estagiário? Eu falo, cara, é aprender. Não é enriquecer ali. Aquele é o momento de aprender. Você tem que calejar, gerar experiência, horas e tal. Você vai enriquecer, mas não ali agora. Você tá aprendendo ainda. A não ser que você seja muito fora da curva, mas a gente tá falando de 0,01%. Uhum. Agora vamos pegar o status quo ali, vamos pegar uma manada, né? Aí eu diria que, por exemplo, tá, e qual é o papel de quem tá acima, um profissional que já não é estagiário, que se formou, né? Eu falo, cara, ali ele se autodesenvolver, que é um papel bem importante, mas ali as empresas já não vai estar pagando tanto para ensinar. Igual um estagiário, o verbo já não vai ser tanto aprender. O aprender é por conta do cara. A empresa não quer ficar pagando alguém para aprender. Mas ele quer pegar alguém para ensinar e analisar. Então eu entendo assim, o cara que se formou, esses são os verbos para ele. Ele tem que pegar o estagiário, ele tem que ensinar o estagiário. Ele vai dar de comer ali porque ele e o outro tem que ter fome. E, ao mesmo tempo, ele tem que aprender a analisar o trabalho para que ele possa orientar a melhor forma de desenvolver aquela pessoa. Aí você pega alguém que está acima, uma coordenação ou uma gerência, qual que é o papel desse para esse? É controle, dados, que aí é a parte de BI, análise e tudo mais, esse é o cargo específico. E esse cara, ele tem que olhar o quê? O resultado do cara de baixo e do cara de baixo. Então, como eu melhoro a vida desse cara embaixo, como eu treino ele, aí esse sim Uhum. tem que treinar, né? Treino é constante, só não é na mesma intensidade, porque são cargos diferentes. E ao mesmo tempo ele tem que ter controle, que eu entendo do que está acontecendo ali, para fazer a parte mais de gestão. Então você entende como é uma cascata de responsabilidades, Responsabilidade? e aí você É vai isso para o mesmo. diretor, que é um cargo acima do cargo de coordenação de gerência. É orientar a liderança para que tudo isso aconteça. Quando eu entendi isso, eu entendi o jogo. Falei, opa, tá, entendi. O problema é que tá todo mundo às vezes só fazendo. É mais horizontal, sabe? Assim, é uma coisa
que não tem essa orientação nem de carreira, nem de caminhada, nada desse tipo. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, olha como tá facinho de entender agora. O papel e responsabilidade de cada um, e aí se cada um fizer a sua parte, a gente ganha o campeonato. Exato, a gente está sempre sendo treinado para novas habilidades, né? Mas justamente conforme a gente vai subindo a escada corporativa ali, você vai ganhando novas responsabilidades, porque tem muita gente embaixo que depende de você para ser treinada e que recebe muito impacto em função de como você executa o seu trabalho, né? É aquele lance das engrenagens lá, né? Isso Quando aí. você tem a engrenagem da operação, ela é grande, né? Porque tem muita gente ali. Aí você tem a outra engrenagem, depois a outra e uma outra grande também. Então, assim, tudo é contínuo, né? E é tudo conectado, né? Então, eu queria só colocar esse adendo na parte que você passou, porque senão o pessoal acha que é só, né? Então eu estudo, me dedico e aí vem o resultado. Não, calma. Você tem que também entender que tem, né? Tem um tempo para essas coisas acontecerem. Tem uma jornada, né? Mas eu achei legal o ponto que você colocou de assim, cara, experimenta. Não gostou dessa profissão? É porque eu experimento, eu também falo, pessoal, não é que você fez uma vez, você experimentou, né? Porque também não quer dizer que você gerou experiência. Você pega os currículos lá, o cara manda, pulando de 3 em 3 meses em cada empresa. Cara, que experimento que esse cara é? Você virou um canivete suíço, esse cara. Ele é mediano em tudo. E eu tenho uma máxima que é muito pessoal, que eu acho que a nossa experiência do momento sempre está nos preparando para a próxima, né? Então, o que você tem que garantir? Que você esteja aprendendo algo, né? Não posso ficar tão pouco tempo fazendo uma determinada coisa que eu não tenha aprendido nada e já passei. E também, quando eu chegar num momento em que eu acho que não estou aprendendo mais nada, é hora de seguir pro próximo passo aí também. Então, é muito o que você falou, excelente. não é automatizado. A gente tem um tempo para a gente ganhar maturidade em cada uma das coisas e poder passar para a próxima fase. Exato, próximo nível. Porque assim, também não adianta o cara fez uma vez. A não ser que ele já fez e não se identificou e nem entrou como experiência. Ele só não queria aquilo para a vida dele, né? Eu trabalhei uma vez com aquilo, não gostei, então já vou pular para uma outra experiência. Beleza, eu nem conto como experiência. Porque eu falo pro pessoal assim, falta construir repertório, que foi o que você falou. Tá? Quanto tempo que você ficou no projeto para depois ir para a obra, para depois ir para uma empresa de software? Por isso que eu estou trazendo o pessoal, para o pessoal entender que não foi de um dia para a noite que você fez isso. Né? E tem esse acúmulo, né, de conhecimento, experimento, testes, erros. A jornada ela é dolorida, ela não é legal, né? A jornada ela é que eu falei, não é reta, assim, sabe? Ela é choro, é tristeza. Ela mas eu falo, é melhor a dor do crescimento do que a dor de perecer, né? De ficar para trás, né? Acho que foi o que a gente falou, é você chegar no determinado ponto da sua jornada, você olhar para trás e sentir orgulho daquilo que você trilhou. Né? Acho que decisões certas ou erradas acontecem, a gente vai ter momentos mais fáceis, mais difíceis, vai ter coisa que a gente gosta de fazer, vai ter coisa que não, faz parte de todo o trabalho. Mas a gente sendo consistente com a nossa verdade, acho que é o que interessa no fim das contas. Você tem que ter uma bússola ali, né? Sim. Eu falo que são os valores, sabe? Você pega os seus valores e não tá ficando legal, tem que dar uma olhadinha neles, porque eles são seus sentimentos. Ninguém acorda pra ir pra uma empresa infeliz, entendeu? Se você acorda, você tem que mudar de emprego, cara. Você tá no lugar errado, né? E eu falo, você fez a escolha. Não foi a empresa que chegou ali, te sequestrou e falou, você vai trabalhar aqui. Né? Você tem que estar muito claro das decisões que você quer tomar. E eu falo, isso se aplica a tudo. A faculdade que o cara quer fazer, o que ele quer estudar, com quem ele quer namorar. Acho que tudo isso daí meio que... Né? São escolhas que você vai trilhando e você tem, que nem você falou, e entendendo que, cara, isso aqui é o que eu quero, faz bem pra mim, não faz bem. Acho que vai até para os outros âmbitos aqui do podcast, se eu deixasse para falar. Mas acho que deu para ter uma ideia e deu pra gente colaborar bastante aqui com o pessoal, Ana. Queria agradecer a sua presença. Obrigada. Falando em experiência, essa foi muito boa. Obrigada, Júlio, pelo convite. Foi muito agradável o nosso bate-papo. Legal. Ana, depois eu vou deixar suas redes sociais aqui pro pessoal, LinkedIn, Insta, você passa pra gente o que você quer compartilhar ali com o pessoal, para quem quiser se conectar e para quem quiser trabalhar com você. Pessoal, quem gostou do podcast, dá 5 estrelas, que é um termômetro aí pra gente saber que você tá gostando aí no Spotify. Compartilha com os colegas de profissão, que eu tenho certeza que esse bate-papo pode levar ele para um próximo nível. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.